quais eram as ideias de Álvaro Cunhal naquela altura, que eram as ideias do Partido Comunista Português? Que a ditadura não duraria sempre, iria cair por uma revolução nacional, que essa revolução nacional teria na sua base o papel, naturalmente, dos operários nas zonas industriais, dos trabalhadores do campo nas zonas agrárias, mas também dos estudantes, dos intelectuais e de outras realidades de camadas da chamada burguesia, e que viria a surgir. E essa tese foi reforçada com o começo das guerras em África. Havia um elemento adicional para a queda do regime, que era o triunfo dos movimentos de libertação e, portanto, o que significava haver fatores internos e fatores externos que contribuiriam para a queda da ditadura. E o Partido Comunista Português vai defendendo esta tese, permanentemente, e ele é o grande porta-voz e o grande pedagogo dessa tese. Num tempo, é preciso lembrar, em que o mundo estava dividido entre duas superpotências. A União Soviética, muito forte, e os Estados Unidos da América. É assim nos anos 60. É assim no começo dos anos 70. O que impressiona na vida de Álvaro Cunhal, pensem bem, é o seguinte. Ele, quando chega a 74, tinha, em abril de 74, ele tinha 62 anos. Ou 60 anos. Ia fazer 61. E viveu até 2005, portanto, viria a viver ainda mais 31. 2/3 da sua vida foram vividos antes da democracia. E se olharmos para o tempo em que ele foi líder do Partido Comunista, foi até 92, o período em que esteve em resistência na clandestinidade à ditadura foi mais longo do que o período em que foi líder em democracia. Além disso, o período mais longo que viveu em ditadura foi o período em que era mais jovem. E o período que viveu em democracia é um período em que já é mais idoso. E embora a idade muitas vezes se diga que é uma questão mental, e há gente com a minha idade que é muito jovem, mentalmente, mas fisicamente, a idade é o que é. E uma coisa é fazer militância com 30, 40, 50, ou mesmo 55 anos, outra coisa é fazer com 65, 70, 75, 80 anos. Isso faz a diferença. Ele sai de líder do PCP com quase 80 anos. Ora, 80 anos há 25 anos era muita idade. Hoje é menos, mas era muita idade. Bom, sobretudo para a vida que ele tinha tido que ter, de um lado para o outro, e depois mesmo em democracia para o esforço físico que teve de ter com a idade que tinha. Bom, em democracia, como é que foi Álvaro Cunhal? Álvaro Cunhal chega, logo a seguir ao 25 de Abril, 5 dias depois, e numa altura em que o Partido Comunista Português era o maior partido da oposição à ditadura. E, portanto, muito forte na sua implantação, tinha sido importante naquela resistência, era importante no começo da democracia. E há uma primeira fase, que é a fase revolucionária, em que Álvaro Cunhal e o Partido Comunista Português entendem que Portugal, pela via revolucionária, deve ter um destino diferente dos outros países da Europa Ocidental. Deve ser diferente. Deve ter um regime político, um regime económico, um regime social, mais ambiciosos do ponto de vista de igualdade e do ponto de vista de papel do Estado. E, por outro lado, é contra a integração de Portugal nas comunidades europeias e é contra a integração de Portugal na Aliança Atlântica, na NATO. E é contra o chamado imperialismo norte-americano. Portanto, é uma posição muito radical do Partido Comunista Português, como tinha sido na resistência à ditadura, naquele período de afrontamento da Revolução. Disso já me lembro. Porque eu, entretanto, tinha, com a idade em que se deve participar numa revolução, que é com 20 e poucos anos,
tinha sido dirigente partidário, fundador do partido, ou próximo da fundação do partido, e constituinte, e, portanto, assisti a essa luta, que foi uma luta intensa, entre vários modelos para Portugal. Havia um modelo que era personificado pelo CDS, o mais conservador, depois outro pelo PPD, hoje PSD, outro pelo PS, e depois havia um modelo muito diferente do PCP, próximo do MDP-CDE, e havia um modelo diferente da UDP. E por isso o debate era entre esses modelos, quer na Constituinte, quer na rua. Quando há uma revolução, o debate faz-se na rua também. E esse período é um período muito intenso, em que Álvaro Cunhal é muito influente. É ministro do primeiro governo provisório, do segundo governo provisório, do terceiro governo provisório, do quarto governo provisório. Ele é ministro desde maio de 74 até ao verão de 75. E depois sai. Como tinha sido eleito deputado à Constituinte, fica deputado à Constituinte. E a partir daí é deputado à Assembleia da República, ininterruptamente até se afastar da vida política em 92. E é membro do Conselho de Estado, um órgão que aconselha ao Presidente da República ininterruptamente até 92. E é líder do partido até 92. Depois há uma segunda fase em que o partido entende que a Constituição não corresponde exatamente ao seu ideal, mas vota, porque tem aspectos que considera positivos, vota contra as mudanças que vão sendo feitas na Constituição, sucessivamente. E Álvaro Cunhal passa por alguns períodos difíceis e o Partido Comunista Português, mas consegue manter unido o partido e manter unido o eleitorado, que é um período de cerca de 10 anos, que vai até à implosão da União Soviética. Nessa fase, pode dizer-se que Álvaro Cunhal realizou alguns dos sonhos da sua luta anterior. A queda da ditadura, realizou. Não foi uma revolução nacional como tinha sido pensado, foi uma iniciativa dos jovens capitães de Abril, mas depois convertida em revolução. Realiza o sonho da independência das colónias, então chamadas províncias ultramarinas. Realiza o sonho, portanto, de o Partido Comunista Português ser um partido muito forte e muito influente na esquerda portuguesa e na vida política portuguesa em geral. E ser antes da democracia e continuar a ser depois da democracia. Mas é evidente que assiste, a partir de meados dos anos 80, à fragmentação da União Soviética. Ainda é condecorado por Gorbachev, com a Ordem Lenin, mas assiste a essa fragmentação, assiste, portanto, à conversão de muitos Estados que tinham um regime estatista em regime de mercado, querendo integrar-se nas comunidades europeias, hoje a União Europeia, e tendo-se integrado. Assiste, portanto, a uma evolução, quer na Rússia, quer, sobretudo, em muitos outros Estados da antiga URSS, que não era o seu sonho. Que era uma unidade nova. E corresponde à fase final da sua liderança, entre 86 e 92. Em 92, afasta-se, continua a escrever, a criar, a ter influência política. É a grande referência. Mesmo no período em que já não é secretário-geral, é substituído por Carlos Carvalhas. Ele é a grande referência. E depois Carlos Carvalho é substituído por Jerónimo de Sousa. Mas ele continua até à morte a grande referência, de tal maneira que o funeral foi uma manifestação esmagadora, brutal, do peso ainda mantido pelo Partido Comunista Português, contrastando com o que se passara na maior parte dos países da Europa Ocidental. Em Espanha, o Partido Comunista há muito tempo tinha perdido a influência. A Itália tinha acabado até por mudar de nome e se transformar. Em França tinha tido uma profunda crise. Estou a falar dos países da Europa do Sul, onde o peso era maior. O mesmo na Grécia. E, portanto, Portugal surge como um exemplo diferente, largamente pelo peso, pela liderança e pelo prestígio de Álvaro Cunhal.
E ainda hoje, jovens comunistas que chegaram ao partido já depois dele ter deixado a liderança. É, portanto, onde há uma memória, mas é uma memória, mas não um conhecimento direto de Álvaro Cunhal, a grande referência teórica, a grande referência doutrinária e a grande referência de liderança política é Álvaro Cunhal. E ainda hoje, quando se fala nos partidos relevantes da democracia portuguesa, o Partido Comunista Português continua a ser um partido relevante da esquerda portuguesa, a manter uma percentagem eleitoral significativa, a manter peso na vida sindical, muito importante, e a manter peso nas autarquias, nos municípios. É evidente que num plano regional, sobretudo na área da Grande Lisboa, no Alentejo e no Ribatejo, menos ou praticamente não existente em termos de liderança autárquica no centro e no norte do continente e nas regiões autónomas, mas mantém e renova. Nas últimas eleições autárquicas, pôde até voltar a conquistar, reconquistou autarquias que tinha, entretanto, perdido. Em suma, o que é que se pode dizer deste homem? Pessoalmente, é um homem intelectualmente fulgurante, muito inteligente, de uma inteligência muito determinada, muito dura, muito combativa, muito militante. Em termos de resistência, é difícil comparar com os demais outros três pais, porque à sua maneira também foram resistentes. Sá Carneiro era muito duro também na luta política. Mário Soares parecia que não era, mas era muito duro na luta política. E Freitas do Amaral, que também parece muitas vezes não ser, em momentos cruciais, foi duro na vida política. Mas Cunhal, esse foi certamente, porventura, dos mais duros, até pela resistência que teve que ter à ditadura. Depois, muito pedagógico, muito empenhado na ideia de que a cultura é uma realidade que não é dissociável da comunidade e do contributo para a vida da comunidade. E depois fez um partido que foi essencial na matriz originária da democracia e que conseguiu permanecer quando todos os demais partidos comunistas da Europa Ocidental não resistiram e quando a própria União Soviética implodiu e quando a própria Rússia teve uma evolução que não correspondeu àquilo que tinha sido a sua visão doutrinária, ideológica e política. E, nesse sentido, ele marcou e marca a democracia portuguesa. Como imaginam, isto é uma visão desapaixonada. Porque se trata de alguém que, como compreenderão, como cidadão, normalmente esteve em luta com o Partido Comunista Português. Normalmente. Embora, como líder partidário, eu tenha feito as pazes com o Partido Comunista Português. Havia um corte de relações do meu partido, onde era líder então. O PSD estava de relações cortadas há 20 anos, praticamente, e foram reatadas pela minha mão. Já era líder, Carlos Carvalho. Mas é evidente que, como cidadão, não posso estar mais longínquo de muitas posições do PCP. Como Presidente da República, não tenho que tomar posições partidárias e, portanto, tenho que me dar bem com todos os partidos. E no dia-a-dia, dialogo, naturalmente, com todos os partidos, nomeadamente o Partido Comunista Português, ademais fazendo ele parte da área da governação. Portanto, quando se trata de qualquer problema da governação, tem que se falar com o Partido Socialista, porque é governo, mas também com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e os Verdes. É óbvio. Ora bom, dito isto, agora pergunto que perguntas tem a formular que eu possa responder, sempre com este senão, que aquilo que conheci, ao contrário dos outros pais da democracia portuguesa, que conheci com muitos episódios vividos, mas podem perguntar o que quiserem sobre Álvaro Cunhal, a comparação com os outros líderes, sobre o que entenderem adequado, e eu tentarei responder. Se não conseguir responder, digo que não consigo responder. Quem é que arranca?
Antes de mais nada, bom dia. Quero congratulá-lo em nome da minha turma e em nome da escola, certamente, pela fantástica aula que deu. Já agora sou o Tomás Candeias, do 12º K. E a minha pergunta é sobre a tese do Álvaro Cunhal, que foi escrita quando o professor falou agora na prisão. E a minha questão é, eu gostaria de saber qual é o teor dessa tese. Eu sei qual é o assunto, todos nós sabemos, mas o teor essencial. E é isso. Obrigado. Muito obrigado. Como imaginam, naquela altura, ela termina os seus estudos, portanto, no final dos anos... Não, que ele demorou muito tempo a tirar o curso, portanto, já nos anos 40. E nos anos 40, em Portugal, a sociedade portuguesa era uma sociedade em que, além de a lei consagrar a penalização da interrupção voluntária da gravidez, digamos que a cultura cívica dominante era praticamente homogénea sobre essa matéria. Nos setores católicos, por um lado, mas em geral na sociedade, por outro. E Álvaro Cunhal vem defender uma posição contra essa orientação homogénea. Ele vem defender que deveria alterar-se a lei para despenalizar a interrupção voluntária da gravidez. É, sobretudo, um trabalho teórico, jurídico, se quiser. Jurídico, não é um trabalho sociológico. Não é um exame da sociedade, ele não tem disponibilidade, até pela sua luta política, por ter estado preso e estar preso naquela ocasião. Não é, portanto, um exame no terreno sociológico. Não é um trabalho psicológico nem sociológico. É um trabalho jurídico. Diz quais são os argumentos que, no seu entender, apontariam para essa posição. A tese é muito curiosa por isto. Porque, mais tarde, o Partido Comunista Português, em algumas situações comportamentais de opção e de ruptura, isto é, de mudança de comportamentos, o Partido Comunista Português, enquanto partido, vai ser, em alguns casos, muito cuidadoso na defesa das suas posições. Não vai ser um partido muito radical em algumas posições. Por exemplo, há pouco tempo, houve uma lei sobre maternidade de substituição, também chamada barrigas de aluguer, e o Partido Comunista Português votou contra essa lei, por uma razão que é, porventura, compreensível, que é temer o negócio das barrigas de aluguer. Só os mais ricos teriam a hipótese de utilizar aquela abertura legal para converterem clínicas e outros estabelecimentos em realidades de enriquecimento e de acumulação económica, até pelo facto de haver muitos Estados na Europa, muitíssimos Estados que não têm esse regime e, portanto, ser uma forma de atrair para Portugal para esse efeito. Isto para vos dizer que a tese de Álvaro Cunhal, no momento em que é apresentada e nos termos em que é apresentada, é um corte, uma ruptura, uma inovação muito grande na sociedade portuguesa. Outra pergunta. Microfone. É preciso que o microfone vá lá acima e depois já volta abaixo. Bom dia. Primeiro que mais nada, queria agradecer a sua presença aqui. Agradeço não só em nome da minha turma, mas acho que em nome de todos os estudantes. A minha pergunta remete para Álvaro Cunhal, como pai da democracia, acha que ele teve influência noutros partidos políticos, não só o Partido Comunista? Ora bom, primeira resposta. Todos os pais da democracia influenciaram os outros partidos. As posições de Sá Carneiro influenciaram, obviamente, o comportamento de outros partidos, porque se aliaram, opuseram, aproximaram-se, divergiram. E o mesmo com Mário Soares, este por maioria de razão, porque teve um papel central durante muito tempo, em vários momentos da democracia portuguesa. E o mesmo com o Frei dos Amaral e o mesmo com o Álvaro Cunhal. Apesar do PCP ter saído do governo em 75
e só ter voltado à área de governo agora, e mesmo assim fora do governo, mas importante para a sobrevivência do governo, portanto, passaram mais de 40 anos, durante mais de 40 anos, o PCP, tendo o governo das autarquias locais e tendo influência no poder local, tendo influência no poder sindical, não tinha influência direta no poder central, mas tinha influência indireta. Dou um exemplo. A certa altura houve uma tentativa de formar um governo parecido com este, isto é, minoritário, do Partido Socialista, viabilizado pelo PCP, pelo PRD, que era um partido que viria a ter como líder o antigo Presidente da República, Ianes, e pelo MDP-CDE, e o então Presidente da República, Mário Soares, não quis, não autorizou, e foi para eleições. O PCP colaborou, nessa altura, na tentativa de viabilizar um governo socialista minoritário. Noutras ocasiões, por exemplo, o Presidente Mário Soares era Primeiro-Ministro e o seu governo apresentou uma moção de confiança e até ao fim Mário Soares quis negociar com o PCP que o PCP não votasse contra, não se aliasse aos partidos à direita, e o PCP votou contra. E foi decisivo na queda. Portanto, a influência de Álvaro Cunhal e do PCP nos outros partidos existiu em vários momentos da democracia portuguesa. Mas, além disso, houve partidos que estiveram próximos do PCP. Foi o caso, por exemplo, do MDP-CDE. Era um partido autónomo, era um movimento frentista, mas que tinha muitas convergências com o PCP, nomeadamente em coligações autárquicas. O mesmo acontece hoje com os Verdes, são um partido autónomo, mas têm coligações com o PCP. E, portanto, ao longo do tempo, a influência do PCP e, portanto, Álvaro Cunhal, quando era líder, foi para além da área do seu partido. É evidente, eu não vos disse isso, mas agora me ocorre, quando chega a implosão da União Soviética, logo a seguir há dissidências no PCP. E saem vários dirigentes do PCP. E esse é um fator que parece abalar o Partido Comunista Português. Vários dirigentes sindicais importantes, um antigo líder da CGTP, a antiga presidente da Juventude Comunista, vários líderes que até tinham sido, em alguns momentos, próximos de Álvaro Cunhal, se é que ele tinha pessoas próximas, porque encarava tudo uma grande disciplina orgânica, saíram do partido. E, portanto, isso foi um desafio ao partido. E foi um desafio que o partido teve de absorver. Todos os partidos tiveram dissidências ao longo da sua vida. O PCP também teve de absorver essas dissidências. Mais pergunta?